Hi, Maura. How are you? Wesley Pereira from the Clutch Sports. Congratulations to the victory. So, with the Hawks injury and Senna's strong goal, did you already had this advantage of using her with AD carry with Juzo? So thank you. It's good to win after yesterday's disaster, but yeah, it's good to win today. We had a few ideas. Hawk's injury has been coming through for the last couple of days at the end of the week. So Thursday and Friday, Hawk has had some injuries with his right hand. So we were already putting Jorginho into scrim. So we had a couple of strategies already prepared. Some with support, some with AD carries, some with Sarkis playing support, some with Jorginho playing support. The most obvious strategy, obviously, for us was to put him on Senna because both of them know how to play Senna, right? So we were undecided if we were going to go with Senna Ezreal or Senna plus a marksman or like Senna Maokai, Senna Set, something like this. So we were deciding this in draft, but we knew both players could play the center as a start. So it gives like us nice versatility to see what then we want to do next. So getting center as first pick was a really good start, and it gave us kind of a decent advantage going into it because I know both players are comfortable on it, so it makes it relatively easy for us. Yeah. Okay, so I have more two questions. So could you comment to whatever the Hawks injury is a worry or just a scare? It's more of a precautionary thing right now. So he was kind of saying, my right hand hurts to play, and Jorginho was playing in more scrims. And after yesterday, it kind of felt kind of bad for him. So today we just said, no, we don't want to risk it. We now have obviously the rest of today off. We have tomorrow as an off day too. And it gives Hawk to go see some physiotherapy or something. I think he's going to talk to his old physiotherapist and try to see if the problem's a serious problem or if it's just a repetitive strain injury kind of thing from where he's playing too much or in a bad position or something like that. So right now, it's not a big worry for us. We're just going to give him some time to go and check to see if everything's okay. Make sure it's a short-term injury only, and then he should be okay for next week again. So could this victory to be important in the resumption of the team's good performances? Um, So I think I wouldn't say the performance today was actually that good. If you watched the game, both teams did not play well. It was you'd probably describe it as an ARAM for most of the game. We had more of an advantage on taking towers. The level was not very high of this game, but for me, the most important thing, especially after yesterday's game, was to just try and bounce back with a win. We're still in a decent standing in the table, despite obviously we had some issues yesterday, and today Hawk's injury doesn't help us anymore. So this weekend was rough from a staff perspective and from our perspective. We managed to get through it. We've now got a week's training that we have to go really hard at to try and improve our performances for the future weeks. I'm happy we won today more than anything else. Winning was the most important thing today. Like the performance was not good. It was well below our standard that we've shown this split, but hopefully fans and people that support us were happy enough that we won, and we promise that we'll do better in future weeks. Okay, that's so good. Thanks so much. No problem. Thank you. Hello, Jake. This is Mateus from Versus. Um, I would like you to talk more about, you said yesterday's game was a disaster, and you have seen some criticism about the draft on Twitter, and even talked a little about that on your Twitter. And would like to know how do you personally deal with criticisms like that? So, criticism, generally speaking, if it's warranted criticism, I understand. I think in Turkey and in Brazil, and I guess the same can be applied to Europe and North America, but obviously without working in North America, I can't speak so much. There is a big stigma attached to game won or lost in draft. If you check our drafting this split, we have been playing some unusual things for the entirety of the split. The first time we beat Pain, we were playing with Vel'Koz AD carry, and because we won, it's a great pick ban.
Then we beat Kaboom the first time with Zigzady carry. Because we won, it's a great pick ban. If we lost the game, it's a terrible pick ban. This is how the perception is. This is something that frustrates me because the reason we lost yesterday is because we played terribly. We had no idea what we were doing yesterday. We were lost on the map. We did not play around our strong points on the map, and we had no clue what we were doing. That's the fact of it. If we changed all of the champions, I think the mentality the guys had and the way the guys were playing, the result would have been exactly the same. We were just on a terrible day yesterday, and I can't attribute that to pick ban. And we all, even the players we had a big meeting about yesterday, they all attested to the same thing. When every player has an off day, you can't do much. Using specifics from the game, we had a Pantheon jungle, right? Pantheon is a champion that needs to put pressure. Hyoga did not gank a single lane in the first 12 minutes of the game. This is impossible to happen when you have a Pantheon jungle, as an example. We had a Fiora in a counter matchup into set that was unable to use the advantage. Though it's a later game counter pick, the laning was pretty bad. Mid lane, Rainbow tried his best, but again, into Zoe, which is a lot earlier pressure, he couldn't do much. Hawk's hand injury was affecting him quite a lot in his mental and thinking in bot side, but he made mistakes too. So everyone just had an off day, and it's one of those days we just hope never comes back again, really, because it was embarrassing, honestly. Like, to set the guys up for a week of practice coming into the first game of the weekend, and that's what happens. Like, yeah, we had strong words to say after yesterday's game, and I'm glad that we managed to pull it back today, because, man, yesterday is not something I want to go through again. Thank you. I have one more question. How has been your perception of the teams in CBLOL, since you've been with Santos for a while? You were on BRCC, but how is right now your perception of the other teams in CBLOL? So for me right now, I think I said in an interview last week, my opinion's the same in terms of where the teams stack up. I think Kaboom are going through some troubles right now. INTZ look like they're improving a lot, but I still hold the same top four as Pain and Flamengo out in front in terms of potential quality that their roster can bring. Then us and Kaboom, and maybe now INTZ after this weekend, come into the picture. But I think there's kind of a separation between the top teams and the bottom teams right now. The way Cade and Vivocade are playing, PRG are playing. PRG are improving, but they seem to be quite far behind the rest of the teams in terms of points on the actual board. And Furious just seem to be playing for scaling every game. So I think there's kind of a gap. There's like a top tier, which I think right now seems to be Pain and Flamengo. Then INTZ, us, and Kaboom, and then the other three teams at the bottom. It seems to be shaping up like that anyway. CBLOL's a crazy league where anyone can beat anyone. That's true. But I think as the course of split carries out, I think we'll start to see it equalize and the results start to get a little bit more predictable as the teams get a little bit more in their rhythm. Thank you. Let's go. Hello, Abaxio. How are you? Wesley Pereira from the Click Sports. So, with the injury of Hawk and Juzo entering in the place alongside Sarks, do you believe that the criteria are the best Senna, since she is one of the strongest champions in the bottom lane? No, we had a winning bot lane matchups. We were beating them up pretty handily down there. I think that was not an issue. If you want to argue that, like, he could be comfortable later in the game, okay, maybe that'd be a different story. But I don't think that was an issue. We are moving towards the second half on the classification phase, and Kabul still has some flaws. In your opinion, what needs to be adjusted for the team to be consistent in the CBLOL? What needs to be adjusted? I need to I need to speed up how fast we think in game. Right now, we're still a little too slow in terms of our ability to see what's going to happen in the game. Like, we're all very individually very smart. We can understand things about the game very well, but it just doesn't happen quite fast enough during the game where we need to see things in advance in terms of what we can do or what our opponents can do. You know what I mean?
Boa tarde, Demes, Wesley Pereira da Clutch Sports, parabéns pela vitória. Com relação ao jogo Obrigado. de ontem, que vocês, até então, quando vocês enfrentaram a Pride, era a única vitória que eles tinham, que vocês eram no confronto, eles tinham um confronto direto e tudo mais. Só que hoje vocês conseguiram pegar uma equipe um pouco mais fragilizada atualmente, que é o Flamengo. Você considera que, com as recorrências que têm acontecido com eles, principalmente em virtude das punições aplicadas pela Riot Games, isso está afetando de algum modo a maneira como eles vêm trabalhando, até mesmo questão de draft nas partidas? Não sei, porque eu não sei como que funciona lá dentro, mas eu senti ontem que eu não gostei muito do draft do Flamengo de ontem. Hoje eles vieram com uma proposta muito mais interessante, tipo, com mais a cara deles, tipo, com a bot lane forte e tal, querendo sempre agressivar a bot. Então eu não sei se isso está afetando eles, mas não sei. Não tenho ideia. Não, tudo bem, valeu. Damage o Rock do Globoesporte.com aqui. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Sting, que ele é um jogador muito jovem, a gente sabe que a Fúria apostou, né, nesses jovens pro segundo split, e eu queria saber como vocês avaliam a atuação dele hoje. É isso que vocês querem ver desses jovens jogadores? Vocês esperam que isso aconteça com mais frequência nesse split? Com certeza. O Sting é um jogador que ele é muito bom mecanicamente. Ele tem um estilo de jogo que ele gosta de fazer play, gosta de fazer jogada bonita. E eu confio bastante nele por causa que ele consegue, já vi muitas plays dele. Só acho que ele ainda é um pouco inexperiente e às vezes acaba dando tunnel vision em algumas coisas, mas quando ele consegue balancear a mecânica dele com a noção de jogo, tipo, ele se torna um jogo muito completo. Fala, DMG, eu de novo aqui. Eu queria que você comentasse um pouco com relação ao plano de visão do Flamengo, principalmente nesses dois últimos jogos. O time dele sofreu duas calls nas escondidas de Barão e eles não conseguiram fazer uma resposta à altura. Você considera que eles estão pecando bastante neste aspecto que é tão importante numa partida competitiva? Eu sinto que quando a gente controlou o topside, ficou meio difícil deles para darem face check. Mas eu acho que eles pecaram sim, porque eles tinham boas ferramentas para dar face check naquele Baron. Eles tinham o ult dos Ziggs, o Thresh dando face check e o Kalisto Tano. Então eu senti que, tipo, na hora que eles. Quando a gente puxou mid e a gente viu eles voltando pro bot side, pareceu que, tipo, eles meio que não estavam acreditando que a gente ia forçar o Barão. Acho que eles não estavam, tipo. Eles não estavam acreditando que a gente podia fazer isso e a gente meio que aproveitou de um erro deles e acabou que eles nem conseguiram chegar a tempo de contestar. Oi, Damage, aqui é o Matheus do Versus. Eu queria perguntar para você sobre a Ashe, que é um pick da botlane que está aparecendo cada vez mais nas últimas semanas. Eu sei que você não é atirador, mas você é suporte, você está lá nessa rota o tempo inteiro. A sua percepção sobre esse pick, se ela está aparecendo mais agora, por quê? E se é só pela utilidade ou outro motivo? Basicamente a Ashe está aparecendo agora porque alguns AD Carries estão sendo banidos, Varus, Fez, ZZ estão sendo tudo banido. E ela é tipo um pick forte na lane porque ela tem muita pressão. Então ela tem pressão, ela tem um scale bom, ela tem uma boa utilidade para as fights, como engage. Então acho que por isso que ela vem tão forte, por causa da pressão dela na lane phase. E para você contestar ela na lane phase é muito difícil, você tem que tipo ir com alguma coisa tipo skill match, tipo Kalista, com algum spot agressivo, é o único jeito de contestar ela. Mas é tipo, mesmo assim é bem difícil, porque se a Ashe jogar direitinho, ela consegue, tipo, ficar de boa na lane e até ter pressão, dependendo do que acontecer, de como for o matchup, quem jogar melhor. Acho que esse é o maior motivo dela aparecer tanto. Valeu, obrigado.
Boa tarde, Diogo. Wesley Pereira do Eclat Sports. Eu fiz recentemente uma pergunta agora para o Damage com relação ao plano de visão do time. Essa foi a segunda vez seguida que a equipe acabou sendo um tanto quanto surpreendida na chamada de Barão. Eu queria que você comentasse o que tem acontecido com relação ao elenco para poder não estar conseguindo criar um grande campo de visão como é de costume já das últimas performances que o time vem tendo desde a sua chegada no CBLOL. Eu acho que aí tem uma parte interpretativa. Primeiro, muitas vezes você não precisa ter visão para suspeitar que alguém está fazendo objetivo neutro. Todos os 2 barons que a gente tomou, Snake, eles são perceptíveis porque você sabe que seu adversário estava em tal lugar e poderia estar iniciando tal objetivo. Então, não necessariamente você precisa da visão, mas é óbvio que se você consegue, é muito mais seguro e muito mais fácil de checar. Nos 2, a gente nem suspeitou, que é pior do que ter ou não visão, já que você pode ler o adversário pelo tempo do jogo e a partir disso entender o que ele está fazendo. E sobre a visão, os jogos eles estão muito caóticos da nossa parte, a gente não está conseguindo ter disciplina no que a gente faz dentro do jogo, coisa que a gente conseguia antes, e por isso a gente não consegue manter esse campo de visão, essa linha de visão que nem a gente fazia antes também. Então é muito mais do caos e da indisciplina que está no nosso jogo. Diogo Roque do Globoesporte.com aqui. O Flamengo foi mais uma vez punido, né, pela perda de 2 bans, assim como na semana passada, só que dessa vez a Riot não informou por que isso aconteceu e ela justificou essa decisão, né, como uma forma de proteger os jogadores de sofrerem hate da torcida. Você pode nos contar por que o Flamengo foi punido e se você concorda com essa maneira da Riot de divulgar e não falar para evitar o hate? Você acha que isso acaba ajudando de alguma forma? Ou seria melhor a torcida ter mais transparência e entender por que o time que ela torce foi punido? Eu acredito que transparência faz parte, sim, mas ao mesmo tempo, junto com transparência, disciplina e principalmente respeito. E independente do que a Riot tomasse como atitude, eu respeito a Riot nesse sentido, eu não vou passar por cima dela, por isso também não vou revelar, vou seguir a orientação dela. Mas sobre perda de bans em geral, isso sim é uma coisa que incomoda bastante. Os jogos eles ficam bem mais complicados, porque você treina uma coisa a semana toda, chega no final de semana, tem que mudar tudo. Já é pressão o suficiente, você tem que jogar um jogo depois de 2 derrotas, indo por cima sem 2 bans. Então, eu entendo que é algo que isso, inclusive, eu acredito que poderia ser punido de outras formas. Eu acho que são certas punições que vêm como essa de ban, elas podem existir, mas não do jeito que está rolando. Claramente, uma punição ela serve não só para você, de fato, arcar com as consequências, mas também de forma educativa, coisa que não está rolando. Alô? Agora acho que sim, né? Boa tarde, Gil, que é o Breno do DNM aqui. Cara, com 3 derrotas seguidas, eu imagino que a pressão da torcida em cima do Flamengo começa a ser um pouquinho maior. Vocês têm algum plano de como lidar com essas cobranças? De como... Você tem alguma maneira específica de blindar os jogadores a essas críticas, algo do tipo? Caiu, mano. Putz. Foda. Nossa! Tá, bora aguardar ele voltar. Que azar. Nossa, apanhei pro push to talk aqui e ainda o cara cai no meio. Foda. Desculpa, gente, o PC travou aqui, já voltei. Tá tudo certo agora? Sim, tá certinho. Boa tarde, Diogo, é o Breno do DNM aqui. Cara, com 3 derrotas seguidas, eu imagino que a cobrança da torcida em cima dos jogadores do Flamengo cresça bastante. Vocês têm algum plano de como lidar com essas cobranças específico, mais para a parte psicológica do jogador? Como que isso pode afetar a equipe? Acho que sempre afeta, não tem como. Ninguém é 100% blindado à cobrança de torcida. Eu vejo que os jogadores, de fato, se afetam sim, mas a gente orienta eles para que foquem no que é importante, que são o desempenho, que é a atuação em equipe, que são os objetivos dentro de jogo. Acho que isso é mais importante do que ficar se preocupando só com a cobrança. A cobrança existe, é justificada, mas a gente vai orientar eles que se foquem realmente nos objetivos no dia a dia e não necessariamente na cobrança em si. E faz parte. A torcida vai apoiar quando a gente estiver bem e vai cobrar quando a gente estiver mal, com razão. Valeu.
Peraí que travou de novo, Davi. Fala com eles. Tá travando toda hora, cara. Repete, por favor, que travou de novo. Mas vocês podem ter mais tempo, não tem problema não, tá? Eu tô tendo que entrar e sair do Discord. Você consegue ouvir agora? Sim, agora sim. Diogo, eu queria que você explicasse se vocês já estão pensando uma maneira em meio que superar essa semana bem ruim, que o Flamengo, é claro, começou mal o campeonato, depois se recuperou, e agora, quando estava embalando, parece que teve mais uma vez uma sequência negativa, né, com 3 derrotas. O que fazer para anular isso e retomar aquele embalo que o time ganhou quando o Bivó e o Lúcio chegaram? Eu acredito que o embalo, ele, de certa forma, continua. Eu não sinto que os meninos estão jogando de forma desanimada, nem nada do tipo. Mas, de fato, a gente teve uma semana que não foi tão boa em questão de preparação, não foi tão interessante quanto eu imaginava. E eu acho que a gente tem que reavaliar como a gente está atuando em relação ao time. Então, acredito que é um pouco mais do que só voltar ao embalo do começo. Eu acho que é entender como a gente ia jogar exatamente, se a gente está trabalhando em equipe da forma correta. E essa próxima semana ela vai ser crucial para isso. Eu já estou pensando nisso desde que o jogo acabou, em como tomar, em que atitudes tomar, para poder colocar a gente de volta no caminho certo. Coisa que eu acho que, assim, por mais que os resultados recentes são ruins, eu não acho que é impossível. Eu acho que depende mais realmente da gente achar um caminho. Pensar junto, como equipe, e achar um caminho. Diogo, eu sou de novo Wesley. Estamos agora caminhando para a segunda metade da fase de grupos. E essa é a primeira, acho que é a primeira vez que o Flamengo vive uma situação onde não tem uma disparidade com relação aos adversários. Eu queria que você comentasse como que vocês vão trabalhar as próximas semanas, visto todos os acontecimentos dessa semana de agora, e quais serão as medidas que vocês vão tomar daqui para frente para poder tentar conseguir retomar as boas performances que o time já vem apresentando ao longo do tempo. Acredito que o que é importante para a semana que vem é uma aproximação de todo mundo, inclusive uma aproximação maior minha na parte de jogo. Óbvio, agora eu tenho uma função mais administrativa, então, querendo ou não, eu não consigo ter 100% da atenção que eu tinha para jogo, mas eu senti que eu posso me aproximar e que eu posso agregar um pouco nesse momento, assim como da parte da diretoria, o Tanuri também chegou a São Paulo para poder se aproximar dos jogadores. Então, acredito que como diretoria e como organização a gente vai se aproximar mais, entregar mais suporte e realmente estar junto com eles para passar por essa fase que, como eu mesmo falei, é uma fase. Acredito que a gente vai achar o caminho sim. Eu tenho bastante foco e bastante fé na equipe que a gente tem, tanto como comissão como jogadores. Eu sei que a gente vai sair dessa situação difícil se focar nas coisas certas e ter uma boa semana, coisa que não aconteceu nessa última, infelizmente. Ok, obrigado, Diogo. Boa tarde, Diogo. Gustavo Koga, do Mais Esportes. Te preocupa a forma como o Bankai pode lidar com toda essa pressão que vai chegar da torcida? Porque ele é o único jogador assim mais inexperiente do elenco do Flamengo, né? Não me preocupa o problema do Bancaí com a torcida, até porque eu acho que ele é um menino de uma mente bem aberta, uma mente bem centrada, e isso é uma conversa constante que a gente tem. Óbvio que é algo que tem que ser tratado com cuidado, com carinho, mas eu acredito que no fim do dia ele entende e ele está muito mais preocupado sobre a atuação dele, sobre como o time joga, do que necessariamente com o que as outras pessoas pensam. E no fim do dia, o que sobra não são desculpas, não são falas, vai ser o gameplay. Se ele conseguir recuperar um gameplay bom e nosso time conseguir recuperar um gameplay bom, a torcida vai seguir. Então, para mim, o foco certo tem que estar na melhora e não necessariamente do que as pessoas falam. Beleza, obrigado. Diogo Rock do Globoesporte.com mais uma vez aqui. O Jed Kaplan, né, há 10 minutos atrás, ele tweetou: as mudanças estão chegando. Você sabe, pode falar pra gente que mudanças são essas? Necessariamente eu não posso falar, não posso entrar em detalhes, mas como vocês estão vendo, a diretoria já está ativamente lidando com a situação. Então podem ficar tranquilos que vão haver novidades sobre como a gente vai lidar com as coisas, mas realmente eu não posso comentar. Ok, valeu.
Beleza. Bom, aqui é o Matheus do Versus. Queria perguntar para você como que você está assistindo com essa semana boa da PRG. Vocês conseguiram 2 vitórias. Como tá a moral do time nesse momento? Acredito que a moral do time tá aumentando a cada semana. Os nossos treinos estão evoluindo a cada semana também. Eu estou bem confiante em mim mesmo e no time. Fazem 3 rodadas, mas infelizmente o nosso jogo não estava engrenando muito certo na hora do stage, não vamos ver, mas em questão de treino a gente estava já evoluindo bastante, a gente estava querendo apresentar um jogo inteligente, do macro bem feito da nossa parte, mas sempre chegava na hora, a gente não conseguia, mas a moral agora só tem a aumentar e eu acho que a gente está bem contente com esse resultado. Fala, Yamp, Wesley Pereira do Clutch Sports, parabéns pela boa semana de vocês. Eu estava querendo saber de você como que tem sido essa rotina agora que vocês estão trabalhando com a Nath, que é psicóloga. Como que está sendo essa rotina de vocês? Principalmente que agora vocês estão conseguindo jogar principalmente aquele estilo de jogo que vocês já tinham proposto lá no primeiro split. Um jogo bastante explosivo e bastante coordenado entre a equipe. Acredito que a entrada da Nath foi essencial, principalmente para mim, porque a situação, sabe, não tá fácil para ninguém, eu acredito, nesse momento que a gente tá passando como pessoas na sociedade, então eu senti muita falta de ter alguém para falar um pouco mais, algo que não envolva, sabe, League of Legends, então que não seja o meu próprio time, que eu vejo isso todos os dias. Então ela foi muito importante para mim, ela tá fazendo um acompanhamento individual e em grupo, semanal, então tá sendo muito produtivo na minha visão e só tem a aumentar, sim. Eu tenho uma outra pergunta agora que é sobre a questão de consistência. Com as atuações de vocês nessa semana, essa é a primeira vez no split que vocês conseguem 2 vitórias em uma semana. Eu queria que você comentasse como que vocês vão trabalhar para poder manter essa consistência de conseguir resultados onde vocês consigam ao menos uma vitória na semana, até mesmo consigam emplacar uma sequência de vitórias, já que o elenco de vocês tem uma grande qualidade individual, se assim pode dizer. Acredito que só tem a acrescentar agora, cada semana. Eu acho que a gente encontrou nossa verdadeira mentalidade. Desde o início do CBLOL, sabe, a gente perdia por bobeira alguns games. A gente demonstrou que pode vencer de qualquer time, mesmo sendo o último da tabela. Então, eu acho que a nossa mentalidade não pesou muito no começo, a gente errou bastante, mas em questão de saber da nossa qualidade individual e coletiva, a gente sabe que a gente é muito bom, a gente tem capacidade de melhorar cada vez mais e sair com a vitória sempre. Agora, para finalizar a coletiva, os próximos confrontos da Prodigy são contra o Flamengo e a NTZ. Só que, atualmente, os rubro-negros estão se mostrando bastante fragilizados. Na verdade, não vai ser a última pergunta, pode ser a penúltima. Mas o Flamengo tem se mostrado uma equipe bastante fragilizada em meio a muitas coisas que vem acontecendo com eles. Mas, tirando isso de lado, vocês consideram o Flamengo, apesar dos problemas que eles vêm tendo, um adversário formidável e difícil para vocês nesse decorrer do campeonato? Com certeza o Flamengo é um grande time, até falando individualmente, sabe, dispensa palavras os jogadores que tem lá. Acredito que eles estão num momento frágil também, que não estão se encontrando 100% igual a gente estava, mas eu acho que a gente não está focando muito na situação dos outros times, mas sim na nossa. É a mesma coisa com a NTZ, sabe, tá vindo uma crescente cada semana também, eles são um grande time, com um elenco forte, mas como eu disse anteriormente, a gente tem, sabe, a gente consegue enxergar que a gente consegue vencer de cada time que a gente pega nessa trajetória, então eu acho que a gente vai trazer novas estratégias, novos picks, então eu acho que a gente não vai ter, não dificuldade, mas não vai ter uma dor de cabeça tão imensa, sabe, como a gente teria mais cedo no campeonato, que a gente estava demorando para se encontrar mais no nosso jogo. Certo, obrigado. O Matheus aqui de novo. Eu queria perguntar para você sua opinião sobre o Volibear, porque há umas semanas atrás a gente teve o Abaxio aqui na coletiva e foi perguntado para ele sobre o Volibear, a opinião que ele tinha sobre o campeão, e ele disse que achava que era um campeão que
a gente viria bastante enquanto os números dele, né, tivessem muito altos. E aí eu queria ver se você concorda com isso, se você acha que no eventual nerf a gente ainda possa ver o Volibear no CBLOL, enfim. Acredito que o número do Volibear tá muito alto, até fora da curva, eu diria, porque no começo do rework dele não foi um boneco tão gritante que tá sendo agora, porque os números dele de status estavam bem ruim, mas ele sofreu um hotfix no meio do patch, então ele ficou mais forte ao longo dos patch, e agora para mim ele é um dos melhores jungle e top lane, ele é muito flex, ele abre muita coisa no draft também, então é um boneco, o kit dele é bem forte para 1v1, e principalmente para fazer jogadas com, sabe, o seu ultimate, e então ele só tem a aparecer mais, e o kit dele é muito bom para ele não ser picado no CBLOL. Beleza, obrigado. Boa tarde, Minerva. Wesley Pereira da Clutch Sports. Acredito que não deva ser uma semana muito legal para você e tudo mais, nem para a equipe, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o jogo de hoje, o que vocês conseguem tirar de aprendizado, o que vocês poderiam ter feito de que poderia ter melhorado um pouco a maneira como vocês podem jogar e até mesmo tentar encontrar o caminho da vitória. Ok, sobre a derrota de hoje, que podemos aproveitar disso, a gente precisaria assistir o jogo para eu ver, porque, sendo sincero, não sei exatamente o que nos fez perder e fez o jogo ser da forma em que ele foi. Qual foi a outra pergunta em cima dessa? Desculpa. Acho que é isso, né? Acho que eu... Uhum. Ok. Uma outra coisa também, o Yamp estava começando aqui com a gente agora, que o trabalho psicológico também é um grande fator que ajuda bastante a entender como cada jogador está se sentindo, seja de forma pessoal ou até mesmo de forma como ele vem atuando. Na Vivo Cage, vocês têm esse tipo de trabalho, algum trabalho psicológico para poder entender como que vocês estão com relação ao jogo em si? A gente tem sim, a gente tem a nossa preparadora mental, Rívia. Ela começou desde o começo do split, na verdade, um pouquinho depois do começo. E com certeza o trabalho psicológico ele é tão importante quanto o treino do nosso cotidiano, né? Então a gente tá tendo sim esse tipo de. Os próximos jogos de vocês serão contra a Pen Game, que é a atual líder do campeonato, e o Flamengo, que também não teve uma semana muito boa, terminou 2-0 e está bastante fragilizado. Dentre esses confrontos, você considera o confronto contra o Flamengo um dos mais difíceis que vocês vão ter durante a semana? Nesse momento agora, e dada a nossa situação, eu vejo que não necessariamente a equipe inimiga seja o nosso rival, não menosprezando, né? Até porque a gente não tá nesse spot de time de menosprezar outra equipe, mas mais dizendo que nossos problemas eles são mais internos do que internos, vamos colocar assim. Então eu acho que tanto faz o time inimigo, tanto faz contra quem a gente precisa se acertar primeiro antes de pensar no time inimigo. Tá um problema isso, né, no caso. Aham, certo. Eu também tenho uma outra pergunta aqui, já sobre a Runa de Conquistador. Recentemente ela teve alguns ajustes, ela ganhou 2 acúmulos a mais, porém ela teve um nerf na força adaptativa. Apesar dessa mudança na runa, você ainda considera ela uma runa ainda forte para poder ser utilizada? Cara, eu acho que sim. Eu acho o Conqueror muito roubado, principalmente em composições tanto a sua quanto a do time inimigo. Se você puder estender uma luta no começo do jogo, Conqueror faz muita diferença, porque ele vai acabar curando e a força que ele dá, a força adaptativa, como você falou, sendo campeão melee é muito fácil de procar, principalmente para campeões que têm reset de auto-ataque e bastante kills, que é o caso do vôlei, por exemplo. Então, por mais que tenha nerfado a runa, eu acho que é uma runa que é muito quebrada. Certo. Acho que é isso então, Minerva. Da minha parte já foi então. Obrigado pelas respostas. Ok, obrigado. Beleza. Boa tarde, BRTT.
Heitor Fonseca aqui, parabéns pela vitória, parabéns por essa fase, né, que vocês vêm tendo no campeonato, e é exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu tô vendo vocês jogar, eu consigo comparar vocês à PEN de 2015, que é uma PEN muito emblemática, que ficou marcado para todo mundo que é fã do eSports. Eu queria te perguntar, na verdade, se você também já pensou nisso, e se essa fase que vocês estão vivendo é basicamente uma das melhores fases da sua carreira na questão de consistência de jogo da equipe. Eu acho que esse é provavelmente o time mais forte que eu já joguei, em questão de conhecimento de como jogar o jogo, de como finalizar o jogo, de como fazer todos os objetivos, como teamfightar. Eu acho que nunca joguei num time que tá todo mundo realmente entendendo todos esses fatores, e eu acho que isso está refletindo muito dentro do jogo. Eu acho que é bem difícil até de comparar com a PEN de 2015, porque eu acho que os times eram mais fracos do que atualmente, então comparar fica mais complicado. Eu acho que a lineup atualmente é mais forte do que a 2015, se você for ver como os jogadores estão jogando, como o time está jogando, então fica um pouco difícil comparar. Fala, BRTT, Wesley Pereira da Eclat Sports, parabéns pela vitória. Eu quero saber de você, na última rodada, o Carioca comentou um pouco sobre a questão de como o individual de vocês, a qualidade individual de cada um de vocês, tem sido um fator determinante para que todas as jogadas em equipe tenham sido um grande fator para as ótimas performances de vocês. Eu queria que você comentasse que, desde a última conversa que você teve com a gente aqui, sobre você estar um pouco mais livre para poder fazer o seu papel de infligir DPS, que é o papel do atirador, eu queria que você comentasse o que você pode esperar com relação até mesmo a você, que é um cara que está em constante evolução, e o que você pode ainda trazer de qualidade para continuar agregando para esse elenco de alto nível que é o da PEN. Cara, pra ser sincero, eu não entendi muito a pergunta, não. Eu posso refazer, então. Por favor. Em outras palavras, vou tentar resumir. Eu queria que você comentasse se, de fato, o momento de vocês individualmente está sendo um grande fator para que vocês consigam criar mais oportunidades e mais estratégias, a ponto de vocês não ficarem presos a uma única coisa, a uma única estratégia. Cara, com certeza, eu acho que isso em qualquer jogo, quando os jogadores do time estão atuando aí individualmente muito bem, eu acho que isso reflete nos resultados e como a gente vem jogado, mas eu acho que o mais importante mesmo é que isso afeta muito a confiança do time, a confiança dos jogadores, e um time, quando está indo bem e está confiante, né, você consegue simplesmente fazer as jogadas e não ter medo, não ter aquele receio de fazer alguma jogada. Eu acho que é aí que vem as jogadas ruins, as decisões ruins que os jogadores tomam. Quando o jogador e o time está muito confiante em você mesmo e nos seus companheiros de time, geralmente as calls que são dadas todo mundo segue, todo mundo sabe como vai executar, etc. E acaba sendo um jogo realmente meio clean, assim. Valeu. Rock do Globoesporte.com aqui. BRTT, ontem a grande temática da coletiva foi a comparação com o Flamengo do 20/1 até. O Carioca falou sobre isso, e agora com essas vitórias constantes do Flamengo, a gente já começa a ver outras comparações, como o Heitor fez aqui com a PEN de 2015, mas para resumir um pouco, sei que ninguém quer perder, não existe um momento certo para perder, mas você acha que a PEN criando todo esse hype em volta de um 21, de terminar o campeonato sem mais nenhuma derrota, também não é uma coisa ruim para vocês? Talvez não seja melhor que vocês percam o jogo e ninguém se preocupe com isso, porque, como o Flamengo do 21 provou, o que importa mesmo são os playoffs. Pode ser que sim. Pode ser que uma derrota venha ajudar a gente, mas eu acho que isso a gente nunca vai saber, porque pode ser que a gente simplesmente perca porque jogou mal e não porque o time adversário puniu realmente algum erro que a gente não saiba, que não conheça, que a gente tem alguma falha do nosso time.
Se isso acontecer no campeonato, com certeza vai ser muito bom para a gente antes dos playoffs. Se a gente conseguir realmente ver uma falha no time, alguma coisa que pode prejudicar a gente num futuro playoff, com certeza vai ser muito bom para a nossa equipe. Mas eu acho que, como você falou, ninguém quer perder, ninguém gosta de perder, e eu acho que até o momento que ninguém punir a gente não vai estar vendo essas falhas aí realmente, e só durante a semana mesmo que a gente vai continuar trabalhando para sempre estar melhorando. Fala, TT, Heitor, de novo. Cara, queria que você falasse um pouco, principalmente por você ser um cara muito experiente, você citou na minha resposta, né, na resposta da minha pergunta, que esse é o time mais forte individualmente que você já jogou, e você é um cara experiente, já jogou muito. E o que você acha que faz esse time ser o time mais forte? E você também acha que, claro que não dá para falar em sorte, mas acabou dando muito certo, o Isa acabou não chegando, não podendo vir, e o Carioca entrando e engajando também na equipe, enfim, o que você acha que fez esse time ser o time mais forte que você já jogou? E se tem um pouco de sorte nisso? Na sorte, eu acho que nunca está envolvido nisso. Eu poderia dizer que é uma junção de fatores, né? Eu acho que o time, desde o começo, todo mundo se deu muito bem, tanto dentro de jogo como fora de jogo. A gente é uma equipe que se dá muito bem, a gente dá muita risada junto, todo mundo se diverte jogando. Eu acho que esse é um dos principais, a gente está se divertindo. Quando a gente entra para jogar, a gente se diverte. É claro que jogando com a maior seriedade possível, mas eu acho que todo mundo está muito solto e, como eu já comentei, todo mundo muito confiante. Não sei dizer, eu acho que não tem uma resposta assim para todo mundo estar indo muito bem individualmente, porque, para mim, na minha opinião, eu acho que a confiança e a harmonia do time está fazendo com que todo mundo jogue bem individualmente, porque eu, particularmente, eu não jogo solo kill, raramente eu jogo solo kill. Tem dia que eu jogo uma solo kill, tem dia que eu não jogo solo kill, e a gente não vê diferença nenhuma na jogabilidade individual quando chega no CBLOL. Então, acho que esse é o fator mais importante, assim, a harmonia do time está muito boa, todos os jogadores estão muito confiantes e está fluindo, né? Graças a Deus. Obrigado, TT. Mas, TT, Wesley Pereira de novo, agora tem uma pergunta referente ao pick de vários. Foi dito na transmissão que o campeão ele tem recebido constantes banimentos na hora dos picks e bans, e também dito que ele também tem um grande potencial, não só pela sua utilidade, mas também pelo DPS, seja ele na build One Hit ou na build de DPS, que foi o que você apresentou hoje no confronto. Eu queria que você comentasse o porquê dessa prioridade do campeão estar sendo tão banido, essa força dele ser tão contestada pelas equipes, e se, na sua opinião, ele pode sofrer nerfs daqui a alguns próximos packs. Com certeza, eu acho que ele vai sofrer mais nerfs. Ele tem sofrido bastante nerfs, só que nerfs bem pequenos. O último nerf dele foi tipo 0.1 scaling de AD. Tipo, eles estão dando nerfs muito pequenos, porque, pelo visto, eles gostam bastante do campeão e não querem tirar ele do meta, como fazem com muitos outros champions. Mas, cara, o campeão é muito completo. Como você citou, ele tem uma lane phase muito forte, ele tem uma utilidade muito boa, controle de objetivo muito bom, você consegue fazer duas builds de poke como DPS, fazer Baron, teamfight mais long, etc. Então, acho que por conta dessa versatilidade dele, ele é um campeão muito forte, e por conta também dos outros AD Carries já terem tomado muito nerf, não estão muito fortes com as builds atuais, runas, etc., faz com que o Varus sempre esteja ali no auge, né? Então, acho que por isso que ele aparece bastante, tem muito banimento. Certo, obrigado, cara. Valeu. Jogador muito bom, jogador novo, que tipo, por mais que ele esteja mostrando um nível muito grande, ele ainda tem o que melhorar, e o que é insano, assim, para o nosso time e para ele, saber que ele ainda tem o que melhorar e já está jogando no nível tão alto assim.
um jogador muito agressivo. Eu gosto bastante de jogar com jogadores assim, que joga para frente, joga em cima do jungle adversário, mas não é aquele jogador que joga para cima sem pensar. Ele está sempre realmente conversando com os teus jogadores de time e fazendo a jogada realmente pensada e não só simplesmente querendo fazer um V1 com o jogo inimigo e arriscando morrer e estragar o jogo da equipe. Então eu diria que ele é um jungle muito agressivo e muito inteligente também, que tem somado muito a equipe. Sou muito grato por ter ele na equipe. Valeu. Opa, foi. Vamos lá. Boa tarde, Micão. Heitor Fonseca aqui. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre essa semana aí do CBLOL. Vocês tiveram uma vitória muito estrondosa ontem e hoje vocês acabaram perdendo para a PEN, que é o melhor time do campeonato. Então, eu queria que você avaliasse um pouco como que termina o saldo da semana para vocês. Acho que a gente conseguiu mostrar, tipo, uma boa evolução ganhando do Flamengo ontem. A PEN realmente tá numa fase muito boa e, tipo, eles ganharam do mesmo jeito, basicamente, que eles ganharam do Santos ontem, por exemplo. Tipo, eles só estamparam o early game e, tipo, a gente não teve nem chance, basicamente. Valeu. Fala, Micão, Wesley Pereira do Eclat Sports. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta que eu acabei de fazer para a RTT e ela vale também para você, é sobre a questão do Varus. Nas ligas Major, ele vem sempre tendo uma grande aparição, seja sendo banido ou até mesmo escolhido pelos atiradores das regiões. Eu queria que você comentasse o quão impactante esse campeão pode ser, tanto na parte de questão de build, porque ele tem duas maneiras de serem jogadas, e se, na sua opinião, esse campeão pode vir a sofrer mais nerfs ao longo dos próximos packs. Eu acho que pode sofrer mais nerf sim, talvez. Porque, tipo, mesmo com o nerf que teve, tipo, ele continua sendo banido sempre, praticamente. A gente arriscou um draft hoje que a gente deixava ele open e basicamente não deu muito certo. Então, não necessariamente por causa do draft, mas, tipo, é um campeão muito forte por si só, sim. Tem mais outra pergunta aqui sobre uma fala do Maestro no domingo passado com relação à questão de consistência da equipe, com relação a alguns acertos que vocês poderiam ter para poder tentar conseguir o caminho da vitória. Hoje foi um caso à parte, vocês enfrentaram um time que está muito bem colocado na tabela, está apresentando uma grande performance, mas a gente está vendo agora uma NTZ com uma proposta muito mais dinâmica e muito mais proativa, procurando o jogo e tentando ir atrás da vitória a qualquer custo. Eu queria que você comentasse se essa dinâmica entre vocês para poder tentar encontrar essa constância, se ela está sendo bem trabalhada durante as semanas. Eu acho que tipo, a gente tá tendo os melhores treinos que a gente tipo, teve em bons tempos, assim. Hoje, tipo, sei lá, eu acho que a gente tá muito bem, tipo, como a gente mostrou ontem, por exemplo. A gente tá um time forte, tem muito pra melhorar, claro. Mas hoje foi bem atípico, tipo, a PEN tá com um early game muito forte e, tipo, a partir do momento que eles pegaram a vantagem, a gente basicamente não teve muita chance, porque eles ganharam basicamente todas as lanes e ficou impossível pra gente jogar com a nossa comp. Beleza, obrigado então, Micão. Valeu pelas respostas. Valeu.